vídeo de hoje a gente vai te contar 2 experiências com anticoncepcional e DIU. Meu nome é Daniela Dalpozo, eu sou nutricionista e eu ajudo mulheres a terem um relacionamento mais saudável consigo mesmas através da alimentação. Muito bem! E hoje, devido a grandes perguntas que eu recebi lá no Instagram, para eu falar sobre o anticoncepcional, sobre o DIU, sobre a minha experiência, nada melhor do que trazer a minha irmã aqui para contar a versão dela. Foi um fracasso. Mas, vamos lá. Acho que em primeiro lugar a gente precisa deixar algumas coisas claras antes da gente te contar uma história Muito engraçada. talvez a mais engraçada da nossa vida. Um pouco trágica também, mas Tudo bem, né? Quando eu decidi parar o anticoncepcional, isso já fazem uns 5 ou 6 anos, não lembro direito. Faz tempo. Eu tinha um propósito com aquilo, tá? Então eu não sentia muito o meu corpo, eu vivia muito inchada, sei lá, era alguma coisa estranha. Dentro da nutrição a gente trabalha muito com isso. A minha irmã também é estudante de fisioterapia e a gente vai trabalhando e vai entendendo que o uso de algum hormônio nem sempre é benéfico para o nosso corpo, né? sim. Muitas vezes a gente responde sem ser nós mesmas, né? A gente tá respondendo através dos hormônios que estão agindo dentro do nosso organismo. Exatamente. E só sabe disso quem experimenta sentir o corpo sem o anticoncepcional. Se tu toma desde jovem, tu não vai saber como é o teu ciclo, como é a tua TPM, né? Eu, por exemplo, quando comecei a tomar anticoncepcional é porque eu tinha uma menstruação de a cada 10 dias. Então a médica disse, a gente vai começar com anticoncepcional para regular. Só que a gente não tá vindo aqui falar que isso é certo, que isso é errado, que isso pode, que isso não pode. Por isso mesmo que eu não quis trazer só a minha experiência, eu trouxe a da minha irmã. E daqui a pouco vocês vão entender o porquê disso. Qual é a nossa crítica ou talvez a nossa chamada aqui? Não aceitem somente uma opção, tipo, só existe o anticoncepcional, só existe o DIU, só existe o anel. Não! Testem o corpo de vocês, respondam pelo corpo de vocês. Inclusive, não aceitem só uma tentativa. Claro que nem todo mundo vai ser como eu, né? Que tentei colocar o DIU 3 vezes e tentaria de novo. Mas não aceitem só uma tentativa. Às vezes, naquele dia, por algum motivo não deu certo. Enfim, vários motivos. É a questão da persistência. E nem sempre é fácil. Eu, por exemplo, quando eu tirei o anticoncepcional, eu fiquei 6 meses sem menstruar. Depois eu menstruei 3 meses seguidos. Eu tive um princípio de anemia, eu vivia muito cansada, o meu rosto encheu de espinhas. Eu precisei passar pela fase da oscilação, de entender o que era uma TPM. E às vezes, na primeira barreira, a gente já vai lá e desiste e quer justamente tomar a pílula porque é mais fácil, porque é mais prático. Só que nem sempre as coisas são tão legais assim e nem sempre o anticoncepcional é a única solução. A gente não está vindo aqui, quero deixar isso muito claro, que é pra você parar de tomar anticoncepcional, que é pra você qualquer tipo de coisa. A gente tá vindo contar a nossa experiência de uma forma muito leve pra que você não aceite qualquer coisa e que você se conheça mais e se respeite mais. Você, quando decidiu parar anticoncepcional, por que tu quis parar? Na verdade, eu tinha um propósito parecido com o teu, eu acho que com a maioria das mulheres, né? Questão de sentir mais o meu corpo, diminuir o inchaço, aumentar a minha disponibilidade. Como é que fala? Minha disposição, tanto na atividade física quanto naquela preguiça que geralmente eu tenho mais do que as outras pessoas da minha casa. Ai, que preguiça. Então, assim, voltando a gente falar de experiências, hoje em dia o anticoncepcional que eu tomo já está adaptado para o meu corpo. Então, às vezes é uma questão de só tu trocar aquele que tu toma, tomar uma coisa mais leve, tu já vai se sentir melhor. Outra coisa que o anticoncepcional interfere muito é numa questão de libido. Eu já tenho vários vídeos aqui no canal, uns 2 ou 3 falando sobre libido, então eu vou deixar aqui em cima na descrição um bem específico que eu gravei até com uma ginecologista, onde a gente falou exatamente sobre TPM, sobre anticoncepcional, sobre libido, porque sim, o anticoncepcional retira a sua libido, na maioria dos casos, nem todo mundo. Fazendo um adendo, que inclusive
A nossa ginecologista já falou sobre isso também. Para não colocar esse terror, né, no anticoncepcional, vale lembrar que a libido ela vem muito do relacionamento que tu se insere. Exatamente. Então tu não pode só colocar a culpa nele, né? Que muitas mulheres fazem isso. Então tu tem que entender que às vezes tem muita coisa que envolve isso e que não pode ser só ele o culpado. Ele sim prejudica, já tem estudos que falam sobre isso, mas tu tem que entender o contexto e não só colocar a culpa nele. Mais uma vez estamos falando que o anticoncepcional não é a pior coisa do mundo. A gente só está reforçando as nossas experiências. Eu como profissional também que vejo muita coisa no consultório, ela como estudante, então são experiências, tá? Então se você já concorda com a gente, se você está conectada com nós, faz o quê? Dá um like, um joinha aqui embaixo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação, que a gente vai conseguir dar mais vídeos pra vocês, tá? Outra coisa que eu queria também falar sobre o anticoncepcional é que, infelizmente, ele baixa a absorção da sua vitamina B12. Vitamina B12 é aquela vitamina da disposição, da energia. Então foi justamente o que a Leca sentiu quando ela parou de tomar. Regulou ali vitamina B12 e, enfim, tá? O anticoncepcional também, ele é usado muito para tratamentos de síndrome do ovário policístico, às vezes até endometriose, então em alguns casos ele é terapêutico, em outros casos a alimentação vai ajudar muito e não vai precisar do anticoncepcional. O tratamento de acne, né? O tratamento de acne também. Que eu tenho uma vivência, né, com isso, que quando eu parei eu tive um surto bem grande e agora recentemente também. Então mesmo tomando eu tive um surto, porque a raiz dela nem sempre vem só de questões hormonais. E a gente é a prova viva de que quando a gente cuida bem da alimentação, meu Deus, a alimentação é tudo. Então assim, eu cuidei bem da minha alimentação e eu entendi que isso poderia ser o suficiente para resolver o meu problema. Então não queiram resolver o problema de acne só com anticoncepcional, que vocês estão dando um tiro no pé. Eu também, quando parei anticoncepcional, minha cara encheu de espinhas. E eu precisei, na alimentação, reforçar todas as vitaminas e minerais para que isso não acontecesse mais. Mas enfim, vamos contar a nossa experiência? Deixa eu contar uma coisa. Quando eu fui colocar o anticoncepcional, era um dia extremamente calor. Assim, ó, sem mentira, devia estar uns 35 graus. E tava calor, fui colocar o DIU, eu não sabia se aquilo ia doer, se aquilo não ia doer, se ia ser legal, se não ia, enfim, coloquei. Gente do céu! Existem dois momentos onde a médica coloca a pinça e o outro momento em que ela insere o DIU, tá? Então são duas cólicas bem fortes. Só que na minha cabeça eu não tinha ideia do que seria, tá? Mas é uma cólica, isso passa e não é o fim do mundo. Só porque realmente eu tive um choque inicial. Beleza, tive minha experiência, coloquei, não contei pra ninguém e sentiu muita cólica. Daí eu contei pra essa daqui, que era pra ela colocar o DIU, e ela começou a amadurecer a ideia, e amadureceu, até que dia Resolvi colocar. Muito bem. Aí, eu parei o anticoncepcional e fui na tentativa de colocar a minha primeira vez. Eu, como papel de irmã mais velha, disse: vou levar a minha irmã. Vou dar força para minha irmã. Ah, incrível. Chegamos no postinho. Inclusive, vocês podem colocar o DIU pelo posto de saúde. Sensacional, tá? Fui bem atendida. A gente nem precisou esperar muito tempo, a gente resolveu por e-mail. Então, em questão de 1-2 meses, eu já consegui colocar. Fomos no posto de saúde, na sala principal do posto, aquela que fica, tipo, bem na frente da recepção, tá? Isso, onde circula bastante gente, aquela coisa toda. Senhora dona médica fechou a porta. Eu estava aqui, plena, minha irmã estava deitada e a médica aqui para inserir o DIU nela. Eu tava deitada na maca, daquele jeito que nem a gente fica quando a gente vai no ginecologista, né, bem plena lá. E aí ela deu o primeiro momento, né, que Não, calma, tem todo um drama em cima. Eu segurando a mão dela, falando: Mana, e mexendo meus cabelos. Mana, não vai doer. Aham, sei. Vai ser lindo. E eu olhando aqui pra cima, porque eu tava deitada na maca e ela aqui do meu lado, né. E eu assim, não, tá tranquilo. Eis que Veio a primeira... pinça. A pinça. Até aí, beleza. No momento em que ela inseriu a pinça, automaticamente o que eu fiz? Fiz uma cara de dor. Por quê? Porque senti dor. Eu, como Daniela, já uma pessoa experiente em colocar DIU, olhei para a cara dela, vi que ela estava branca e eu fiquei 35 vezes mais branca e no meio do nada eu desmaiei. Então eu estava
voltando, né? Estava eu aqui, não sei o que. Aí ela assim pra mim, não, mas tá tudo bem. Aí ela começou a cair assim, minha. Tá tudo... E eu, Dani, tá tudo bem? Nesse momento, a médica automaticamente quase me arregaçou. Por quê? Porque ela estava com a pinça dentro de mim e ela precisava correr pra pegar a minha irmã que tava caindo no chão. E eu ali parada, que eu não podia me mexer. Senão, né, podia acontecer coisas muito piores. Foi a primeira vez na vida que eu desmaiei. Sim. Eu nunca tinha desmaiado, eu nunca tinha sentido aquela sensação do desmaio. Mas não acaba por aí, né? Por quê? O que aconteceu? Eu caí, fiquei lá, sei lá quantos minutos ou segundos, talvez, desconectada do planeta Terra. E eu só aqui, ó, que eu não podia me mexer. E vocês lembram que a gente estava na sala principal do posto? Fomos no posto de saúde, na sala principal do posto. Aí o que aconteceu? A médica chamou um enfermeiro, sei lá quem era, e a abençoada veio, abriu a porta e deixou aberta. E a sala da recepção estava cheia. Então a minha irmã estava lá com a perna aberta, eu estava desmaiada e todo mundo estava vendo essa cena. Cara, foi lindo. Eu sei que entrou umas 3 pessoas na sala, fora as que estavam passando ali no corredor. Então assim, ó, foi um fiasco. Aí quando eu ressurgi das cinzas, as pessoas estavam me abanando, eu olhei e disse assim, meu Deus, que fiasco. Foi a primeira coisa que eu falei. Eu não sabia onde é que eu tava, se eu tava bem, se a minha irmã tava bem. Aí o que eles fizeram comigo? Pediram pra eu sair. Sim. Aí eu fiquei brava, porque eu queria ficar lá cuidando dela. Ela achava que ela tinha condição ainda. Aí eu tive que me retirar da sala. Aí fiquei lá fora sentadinha esperando ela sair. Aí a gente tava de carro, né? E eu tinha ido de carro para depois a gente ir pra casa, porque ela estaria fragilizada, que ela recém tinha colocado o DIU. Quem que teve que voltar dirigindo? Eu. Exatamente. Né? Depois colocar o DIU, né? Com aquela sensação de... A gente fica, tipo, meio apreensiva, com vontade de ir no banheiro, mas tem medo de ir no banheiro. Quem já colocou sabe como é, né? E aí, quem teve que dirigir? Eu. Pra cuidar de quem? Dela. Então, assim, foi uma situação, assim, fenomenal. Mas, enfim, no final das contas, acabou que o DIU dela deslocou. Ela tentou colocar 3 vezes? 3 vezes. 3 vezes. O corpo dela não aceitou. Então, por isso que eu quis trazer ela. Porque, por exemplo, eu coloquei o DIU de primeira, deu super certo. Eu tenho o DIU de cobre, tá? Então, ele dá, assim, uma aumentada no fluxo. Um pouquinho de cólica, mas eram sinais e sintomas que eu já tinha antes de tomar anticoncepcional. Então eu não tenho como dizer, é por causa do DIU, é porque é meu isso, entendeu? Sim. É meu, tá? Então eu tenho sim muita TPM, porque não tem hormônios cuidando de mim. Eu tentando lidar comigo mesma. E logo que eu parei anticoncepcional eu não sabia lidar com isso, hoje eu já sei. Minha menstruação é muito oscilável, se eu estou estressada, ela desce, se eu estou feliz, ela desce, então é muito irregular nesse sentido. Mas se a minha vida está uma paz, ela fica super controlada. Então os últimos 2 anos, não, o último ano e meio ela esteve super controlada e tá tudo certo. Já ela tentou colocar 3 vezes. Eu tentei 3 vezes. Aí assim, né, vai muito do propósito que tu tem. Hoje em dia, eu tentaria novamente, não tentaria mais o DIU de cobre normal, porque eu já vi que não resolve no meu corpo. Por algum motivo, e também não adianta a gente ficar procurando motivo, simplesmente porque não deu certo. Então eu tentaria o mini DIU. Existe um mini DIU, tá? Tem pessoas que têm um útero menor, e daí dá pra colocar um mini DIU. Tentaria o DIU de prata, o DIU com hormônio, alguma dessas opções. Só deixando assim, existe o DIU Mirena, que é esse de hormônio, que tem a ação mais local. E existe agora, recentemente, acho que faz uns 2 anos, 1 ano e pouco, que surgiu o DIU de prata. Diz que não aumenta muito o fluxo, nem dá muita cólica. Eu acho que são tentativas, que nem a gente falou lá no início do vídeo. Não aceite só uma conduta. Se conheça, se respeite e tenha experiências. E outra, se fosse tão ruim assim, eu não tentaria 3 vezes. Claro que eu nunca fui de sentir muita cólica, nunca fui nada disso. Então talvez tenha sido mais tranquilo pra mim por conta disso. A Dani já tá cagada pra tirar, que ela vai ter que trocar daqui não sei quantos anos. Então assim, cada um vai ter uma reação. Exatamente. Do fundo do nosso coração, a gente espera que você tenha entendido o nosso recado, de que não é uma coisa boa, uma coisa ruim, de que isso pode, de que isso não pode, de você se conhecer, se respeitar, de entender o que o seu corpo está falando. Se for colocar o DIU, não morra de medo, tá? Não é o fim do mundo. Dá uma cólica. Leva alguém junto que não vai desmaiar também, importante. Importante, tá? E se sinta, se conheça, se respeita e que isso é o mais importante, né?
isso aí. Exatamente. Então a gente te espera no próximo vídeo do canal, tá? E esperamos que você realmente tenha gostado. Deixa aqui nos comentários o que você achou, se você achou engraçada essa história, se você já tem uma história, conta a sua experiência com anticoncepcional ou também com o DIU, que a gente vai adorar saber sobre você. Ó, aqui na frente vai ter 2 vídeos, já clica num deles, segue aqui assistindo os vídeos do canal, que eu tenho certeza que a gente vai te ajudar muito de verdade, tá bom? Um beijo e até a próxima! Beijo!